importante e que um dia vocês vão precisar, né, desses conteúdos, quer direto ou indiretamente. É que quando, no decorrer da formação, né, acadêmica, aí se identifica com uma área, né, muito se identifica com a parte clínica, vai se identificar, ou então a parte de laboratórios, né, trabalhar em farmácia, de atendimento. Muitos vão se identificar com a fitoterapia, né, para trabalhar com fitoterapia, em farmácia de manipulação. Então, de alguma forma, todos os conhecimentos que vocês, todas as disciplinas que vocês estão vendo, né, que trazem conhecimentos, são importantes, né? Às vezes a gente acha que que a gente nunca vai precisar daquela disciplina, mas acaba que um dia ela sendo uma das mais importantes, né, da qual você vai precisar mais, né, daquele conhecimento. E a farmacobotânica é uma disciplina importantíssima. Vendo assim pelo nome, dá mais ou menos para saber o que se trata a farmacobotânica, né? Que aí tem esse nome botânica, que vocês já estudaram no ensino médio, né? E de uma forma assim clássica, né? A botânica, que é o estudo dos vegetais, né? É o ramo da biologia que tem como objetivo o estudo dos vegetais, né? Que inclui as plantas, as ervas, né? Plantas de pequeno, de médio e grande porte, então todo tipo de vegetação a gente estuda dentro da botânica. Então é a botânica aplicada, né, à farmácia. Mas antes da gente falar da botânica propriamente dita, nós precisamos conhecer e saber de antemão, né, o que é a farmacognosia, que é uma disciplina que vocês vão ter, né, à parte, pelo que eu vi no cronograma, ela acontecerá ao sábado, e será farmacognosia e fitoterapia, né? Então, a farmacognosia deriva, né, de duas palavras gregas, que é fármaco, que quer dizer droga, medicamento, remédio, veneno, né? E gnosis quer dizer conhecimento. Então, é o conhecimento da droga, ou conhecimento do medicamento, conhecimento do remédio, ou conhecimento do veneno. Essa palavra, ela foi criada por Schmidt em 1811, só que de fato ela começou a ser utilizada em 1815, ela foi introduzida por Scheele, né? Olha aí o tempo, 1815, no século XIX, ela foi introduzida numa obra de Scheele chamada Anacle Pharmacognosum, né? Ela foi introduzida nessa obra em 1815. Então, assim, pelo próprio nome que diz que é o conhecimento da droga, né? E a essa droga a gente já associa aquelas drogas sintéticas, né? Que são utilizadas para produzir os medicamentos, né? Então, e quando a gente fala em medicamento, a gente associa a medicamentos sintéticos, né? Aqueles medicamentos elaborados no laboratório. Só que não. A farmacognosia, né? Ela tem um conhecimento das drogas, só que essas drogas, elas são de origem ou vegetal ou animal, né? Então, eu conheço essas drogas, esses medicamentos, né? Remédio, veneno, mas que sejam de origem de origem vegetal e animal, não é ou, né? Essas drogas, elas são de origem vegetal e animal. Então, a farmacognosia, ela é uma ciência, né? E essa ciência, ela trata tanto da história, quanto do tratamento, da conservação e do emprego das drogas, né? Que essas drogas são de origem vegetal e animal, não é de origem sintética, né? Não é aquele medicamento, a gente vai estudar, aquele medicamento que é produzido, que é sintetizado no laboratório, não. É de origem vegetal e animal, né? Que plantas são essas, Alexandra? Que vegetais são esses?
Popularmente falando, nós chamamos esses vegetais de plantas medicinais, né? Então, essa droga de origem vegetal são as plantas medicinais. E animais também, eles são fonte de medicamentos? São, né? Tanto vegetal como animal, eles são fontes de substâncias, né? Que essas substâncias são conhecidas como princípios ativos, né? Que são de origem natural, que têm uma ação terapêutica, que têm uma ação farmacológica, né? Não é só aquele produzido no laboratório. Muitos dos medicamentos que a gente compra na farmácia, que a gente diz que são sintéticos, a sua composição química, né, as substâncias que ali estão presentes, que é responsável pela cura de determinada doença, ou eles são provenientes dos vegetais, foram isolados dos vegetais, ou eles são semissintéticos das moléculas de origem vegetal. Ou seja, pega uma molécula que é de origem vegetal e produz, né, aquela molécula no laboratório, tá certo? Então, assim, quando a gente estuda a farmacognosia, a gente estuda essas drogas, esses medicamentos que são de origem animal ou vegetal. No Brasil, nós temos, né, uma fonte riquíssima, né, que provém tantos e tantos medicamentos já que foram produzidos e que ainda são fontes, né, de remédio, de medicamentos, que é o que é a floresta amazônica. Então, lá, tanto existe fonte de origem animal como vegetal. Então, muitos animais que são utilizados, que extraem medicamento, as cobras, né? Os venenos das cobras são antígenos, né? São muitos, então, tem muitos animais que são fontes, né, de medicamento, que são ricos nesses princípios ativos que agem, que têm uso, né, terapêutico. E essas informações, vocês vão se aprofundar nessa disciplina aqui de farmacognosia, né, que é uma disciplina à parte. Então, dentro da farmacognosia, né, com relação ao conhecimento dessas drogas, né, que são plantas medicinais, ainda se estuda a seleção, porque não é qualquer planta que a gente atribui que ela é uma planta medicamentosa, né, que ela é uma planta medicinal, que ela tem uma ação terapêutica, não é toda planta, não é todo vegetal, né? Então, eu vou olhar para aquele vegetal ali, fulano de tal diz que combate dor no estômago, então vou lá, eu coleto, faço um chá para ver se combate, não é assim, né? Então, você, de fato, conforme a literatura científica, de fato, se aquela planta, ela já tem estudo, tem relatos, né, que ela é uma planta medicinal, né, ela tem uma ação farmacológica, ela tem uma ação terapêutica. Então, dentro da farmacognosia, a gente estuda a seleção, a cultura e colheita de plantas destinadas a produzir essas drogas, né, não só com relação aos vegetais, mas também com relação aos animais, né, porque a gente tem que saber quais são os animais que são ricos, né, dessa substância, dessas moléculas, que agem como de uso terapêutico. Na minha graduação, né, o laboratório era de fitoterápico, então, assim, o que se estudava com as plantas medicinais, eu estudava com a pele, com o sapo, o cururu, né, aquele conhecido popularmente como cururu, que era o bufudime, né, aquele bem grande, que a gente vê comumente na rua, em lagos, né? Então, assim, o mesmo procedimento que se fazia com as plantas, eu fazia com a pele do sapo, né? Eu estudava quimicamente, eu estudei microbiologicamente, toxicologicamente e farmacologicamente. A gente fazia os testes, tanto microbiológico, tanto farmacológico, né? Como a gente estudava a composição química para saber quais eram as substâncias presentes na pele do sapo, que a gente chama de, conhecidamente como princípios ativos. Então, assim, tanto os vegetais como os animais, eles são ricos, né? Eles são fontes de medicamentos, né? Que têm uma ação farmacológica que são usados, né, terapeuticamente. Nós sabemos aqui que a nossa floresta amazônica, né? Que é a floresta mais rica em termos de biodiversidade,
que está lá os estrangeiros, né, pesquisando, está lá os estrangeiros, vamos se dizer assim, tirando, né, a nossa riqueza e levando para fora. Por quê? Porque eu costumo dizer, né, que o Brasil, em termos de ciência, né, se faz por amor, né? Muitos laboratórios, muitas instituições, ela trabalha mais por amor, não tem investimento, não tem recurso. Enquanto que lá fora, né, um investimento muito grande na pesquisa, dentre 1, 2 anos já se consegue alcançar resultado significativo, aqui requer mais tempo, né? Por quê? Porque aqui não tem um investimento financeiro como lá fora. Então, eles dizem que vêm para cá para pesquisar, adentram a floresta, né? Diz que vem fazer visitas, né, para conhecer, e na verdade eles vêm o quê? Coletar, né, o vegetais, coletar animais, né, e levar lá para fora, né? E pesquisar lá fora. Então, lá fora, as informações com relação ao conhecimento cientificamente de plantas medicinais é muito maior do que aqui no Brasil. Aqui ainda está se arrastando, né? Mas lá fora não. Então, assim, nós que temos a maior parte da floresta amazônica aqui no Brasil, né? Nós não temos toda essa riqueza ainda em nossas mãos, mas está lá uma riqueza muito grande em termos de biodiversidade, tanto com relação à fauna quanto à flora, mas muitas vezes, né, a pesquisa ela se arrasta, o conhecimento científico ele fica se arrastando por falta de investimento, né? Mas a grandiosidade está lá, né? A fonte de medicamento, né? De novos medicamentos está lá na floresta, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, a farmacognosia, ela busca o conhecimento dessas drogas que são de origem vegetal e animal. Esse termo, né, e esses estudos, eles se preocupam desde da seleção desses vegetais, né, até o emprego dela, né, até se empregar essas drogas, né, até ao momento que essas drogas elas são utilizadas em forma de medicamento. Então, a farmacognosia ela engloba todo esse conhecimento. Esse termo, em alguns países, já não se usa mais, farmacognosia, né? Por exemplo, na Alemanha, já se usa biologia farmacêutica. Se vocês fossem ler algum artigo, né, vocês não iam, alguns artigos já não vinha mais esse termo farmacognosia. Vocês já iam ver a expressão biologia farmacêutica. Na França, já se utiliza matéria médica, né? E aqui no Brasil, biofarmacognosia, né? Então, aqui é praticamente para enfeitar, né? Mas basicamente o mesmo termo, né? Farmacognosia. Então, é biofarmacognosia. Então, tem alguns países que já está ultrapassado esse termo de farmacognosia, né? Então, já se utiliza outras expressões, mas que o sentido é o mesmo, é o conhecimento de drogas, de medicamento, de remédio de origem vegetal e animal. Quando a gente busca esse conhecimento proveniente dos vegetais, a gente está estudando a farmacobotânica, né? Então, os estudos das drogas são de origem vegetal. O próprio nome já dá a entender, né, por conta da botânica, né, que é o estudo dos vegetais. Quando eu estudo essas drogas de origem animal, nós estamos estudando a farmacobiologia, né? Então, farmacobotânica e farmacobiologia são termos, né, que provêm da farmacognosia. Então, um estuda drogas de origem vegetal e o outro droga de origem animal. E nós vamos estudar essas drogas, né, esses vegetais, que são as plantas medicinal, provenientes dentro da farmacobotânica. Então, assim, a farmacobotânica é a botânica aplicada à farmácia, né? Então, eu vou estudar essas plantas, né? As drogas e
que vai ser aplicada na farmácia, certo? Então, a farmacobotânica é um ramo da farmacognosia, assim como a farmacozoologia. Botânica, né, na minha época que eu estudei botânica, a botânica clássica, que eu acredito que todos vocês também estudaram no ensino médio, né, podemos dizer assim, que é uma botânica clássica, porque a botânica que a gente estudou engloba tudo, né, engloba a classificação, a nomenclatura, a morfologia, a gente estudava tudo dentro de uma única disciplina de botânica, né, vinha morfologia, fisiologia, anatomia, né, aí vinha a taxonomia, que é a classificação, a identificação, a nomenclatura, e aí a gente estudava, né, englobava somente dentro, todos esses assuntos dentro da botânica. Eu até mesmo na minha graduação, né, englobou somente dentro da botânica de uma forma geral, né, a botânica clássica. A botânica, né, atualmente, ela se divide em duas botânicas, ela se ramificou. Tem a botânica pura e tem a botânica aplicada, né? Então, assim, o nome botânica provém, né, de origem de um termo grego chamado botânique, que quer dizer o quê? Conhecimento das ervas ou das plantas. Ervas são plantas, né? Então, a gente pode dizer assim, conhecimento dessas ervas ou das plantas, porque são um conhecimento de uma forma geral dos vegetais, né? O conhecimento é o ramo da biologia, a botânica, que tem como objetivo conhecer os vegetais, né? Então, assim, hoje a botânica, ela se subdivide em botânica pura e tem a botânica aplicada. A botânica pura, filosoficamente falando, o significado é conhecer para conhecer, né? Ou seja, eu conheço, eu estudo cientificamente para conhecer. Não tem nenhuma, não é no sentido de você estar aplicando esse conhecimento. É conhecer para conhecer. E esse conhecimento é um conhecimento científico. Então, subdivide-se em a botânica pura. Eu conheço a morfologia vegetal, que é a morfologia, ela pode ser a morfologia externa e a morfologia interna. A morfologia interna é organografia ou macroscopia, é aquilo que a gente consegue, é a forma do vegetal que eu consigo ver a olho nu. Já a morfologia interna é aquela que eu consigo ver somente através do microscópio, né? É a morfologia microscópica ou a anatomia. É quando eu estudo a formação interna do vegetal, a formação dos órgãos internos, a formação dos tecidos, né? Então, a morfologia, ela se divide em morfologia externa e morfologia interna. Então, morfologia é o estudo da forma do vegetal. Eu estudo a fisiologia dentro da botânica pura, que é a função, né, dos órgãos, quando eu estudo a função, o funcionamento dos órgãos. Tem a sistemática, que é a mesma taxonomia, quando eu estudo a identificação, a classificação desses vegetais e a nomenclatura, né? Toda planta, ela tem um nome, e ela está engajada em uma classe, né, que vem espécie, família, classe, então a gente estuda dentro da sistemática vegetal. Aí ainda tem, né, além dessas três que são clássicas, que nós estudávamos na botânica, estamos na botânica ensino médio, ainda vem a fitoecologia, né, a fitogeografia e a polinologia. A fitoecologia é quando eu estudo, né, a distribuição dos vegetais na Terra, né, e a relação desses vegetais com o meio. A fitogeografia, né? Desculpa. A fitoecologia é a relação dos vegetais com o meio, né? Então, assim, quando eu estudo a relação desses vegetais com o meio ambiente, eu estou estudando a fitoecologia. E a polinologia é o estudo dos grãos de pólen, né? Então, está muito subdividida a botânica, né? Principalmente a botânica pura. E aí tem a botânica aplicada, porque é quando eu adquiro um conhecimento e esse conhecimento ele é aplicado, né? Ele é utilizado, esse conhecimento. E aí vem a botânica agrícola, a botânica aplicada à farmácia, a botânica farmacêutica ou farmacobotânica, que eu acho que é a mesma coisa,
E tem a botânica aplicada a alimentos, que é a fitobromatologia, né? Se eu não me engano, vocês estudam bromatologia, né? E aí esse conhecimento da bromatologia aplicado aos vegetais também, né? Dentro da botânica. Então, assim, a botânica farmacêutica, farmacobotânica, que eu acho que é a mesma botânica aplicada à farmácia. Então, eu tenho um conhecimento, eu adquiro conhecimento dessas drogas, que são as plantas medicinais dentro da farmacobotânica, e esse conhecimento ele vai ser aplicado, né? O que acontece muitas vezes, ou na maioria das vezes, né? O conhecimento que a gente tem sobre as plantas medicinais é um conhecimento que popular, é um conhecimento tradicional, né? Muitas vezes é um conhecimento também empírico, né? Um conhecimento de observação. O popular, o tradicional, é aquele que a gente traz no decorrer dos tempos com nossos avós, com nossos bisavós, mas que pô, não tem nada comprovado cientificamente. A partir do momento que eu adquiro esse conhecimento científico com relação a essas plantas, desde a sua coleta, né, a cultura, aí vem o tratamento, né, a conservação, até a produção do medicamento. Então, esse conhecimento que eu estou adquirindo, eu estou aplicando, né? Eu estou utilizando para poder aplicá-lo. Então, aí nós estamos estudando a farmacobotânica, né? Então, a farmacobotânica, ela está dentro da botânica aplicada. É um conhecimento que se adquire, que vai ser futuramente, né, aplicado, esse conhecimento. Então, assim, de fato, o que é a farmacobotânica, né? O que é a farmacobotânica a gente vai estudar? Varia muito de instituição para instituição. Vocês viram que nossa ementa biológica e estruturais, né, das tudo medicinais, né? Mas é o que nós vamos estudar dessas plantas, né, que a gente chama de droga. Tanto droga, quando a gente fala de droga, a gente está falando de plantas medicinais, certo? Mas na frente eu vou colocar os conceitos de alguns termos que a gente está utilizando aqui. Então, droga são as plantas medicinais, né? Não é um medicamento ainda. Não é. O medicamento é um medicamento fitoterápico, é o fitoterápico. Mas aí, quando eu falo de droga, eu estou falando de plantas medicinais. E dentro da farmacobotânica, né, nós vamos estudar aqui, conforme a ementa da Unifique, porque varia muito de instituição para instituição, nós vamos estudar as características morfológicas e estruturais, tanto macroscópicas quanto microscópicas, né? Tanto aquele que a gente pode ver a olho nu, quanto que a gente vai precisar de um microscópio para poder visualizar, que é a formação dos tecidos, depois vem a formação dos órgãos das plantas, né? De plantas de interesse terapêutico, farmacológico ou toxicológico, né? Então, a farmacobotânica, ela estuda as matérias de origem vegetal. Então, tem ementa, tem instituição que dentro da ementa da farmacobotânica já se estuda a fitoterapia, né? Já se estuda os fitoterápicos. Nessa não. Nós ainda vamos estudar morfologicamente as formas, as estruturas, né? As funções das plantas medicinais, né? Então, na farmacognosia que vocês vão se aperfeiçoar mais com relação ao estudo, né, da fitoterapia, dos fitoterápicos, né? Vão aprofundar mais nesse uso terapêutico, o uso farmacológico dessas drogas, né, que são as plantas medicinais. Então, assim, as plantas, né, como a fonte da maioria dos novos medicamentos, sendo historicamente utilizado no tratamento e prevenção de doenças. Então, o conhecimento que nós temos hoje das plantas medicinais, né, que a maioria são conhecimentos tradicionais, não conhecimento científico, né, que ainda são muito poucas plantas ainda
que a ação terapêutica dela vem sendo comprovada cientificamente, né? Então, assim, são muitas dessas plantas, né, que têm uma ação terapêutica, uma ação farmacológica, né? Mas aí dentro da farmacobotânica, aqui nós vamos estudar as suas características, tanto morfológicas quanto, né, estruturais, né, macroscópicos quanto microscópicos. Então, resumindo, o que, que se estuda dentro da farmacologia? A matéria de origem vegetal, que são as plantas. O objeto de estudo da farmacobotânica são as plantas medicinais, né? São as plantas que têm ação farmacológica. Não são todas as plantas que eu posso atribuir como ela sendo medicinal, né? Lógico que não são todos os vegetais. Então, aqui é voltado para as plantas medicinais. Então, assim, a farmacobotânica, né, ela pode atuar dentro da farmacomorfologia, farmacoanatomia. Tem alguém que está tentando entrar? Vocês Sim, podem me avisar, pessoal, que eu não estou vendo. Vou voltar aqui. tem um aluno pedindo Tem entrar. Anderson, tem um Anderson, né? Então, assim, é, a farmacobotânica, ela pode atuar na farmacomorfologia, esses nomes são muito bonitos, né? Sim, lendo, mas de uma tradução muito simples, ó. Farmacomorfologia, farmacoanatomia, é a forma do vegetal. Então, a gente identifica, através do conhecimento da forma e da anatomia, a gente consegue identificar e purificar a droga, né? Então, aí, essa atividade que a farmacobotânica pode atuar, que é dentro da farmacomorfologia, farmacoanatomia, quando a gente adquire o conhecimento, a gente consegue identificar e purificar a droga, né? Já na farmacoquímica, quando a gente tem um conhecimento da farmacobotânica, ela pode atuar na avaliação, na identificação, isolamento de princípios ativos, que vocês ainda vão estudar mais lá na frente, né? Vão se aprofundar mais o que são esses princípios ativos, né? Que a gente que são os responsáveis, né, por atuar, né, por curar, por combater a doença. São os princípios ativos, né, que vocês vão ver mais lá na frente, né? Falar mais, estudar mais sobre os princípios ativos. E está inserida na fitoterapia, né? Que é a terapia, né? Que é a cura utilizando as plantas medicinais. Então, quando eu alivio, quando eu curo, quando eu combato uma doença, utilizando as plantas medicinais. Então, aí eu está atuando a fitoterapia, né? Toxicidade são plantas tóxicas. Uma planta medicinal, ela pode ser uma planta tóxica, né? Vai depender da forma que eu utilizo essa planta, né? Muitos de nós, com certeza, todo mundo aqui já bebeu um chá, né? De uma planta, já tomou algum xarope, já tomou alguma cápsula, algum medicamento, né? Proveniente de plantas medicinais. Ou já mesmo in natura, pegou a planta lá, colheu um capim-santo, né, fez um chá, fez algum tipo de remédio, e muitas vezes nós abusamos, né? Nós achamos por ser naturais, não tem efeito colateral, né? Mas vocês vão ver dentro da fitoterapia que a quantidade, a parte da planta que é utilizada, o horário de coleta, tudo isso influencia na ação, né, dessa planta, se ela vai ser benéfica ou não. Então, se eu passo uma semana tomando um chá para cega-bucho, como tem muita gente aí usando e abusando desses medicamentos aí, né, desses fitoterápicos, vamos dizer assim, à base de plantas medicinais, para secar a barriga, está causando um problema seríssimo no seu, né, no seu estômago, no seu
intestino, porque está usando e abusando desse produto, achando que é porque é natural, não tem nenhum problema. Tem gente que passa assim, uma semana tomando um chá de boldo, né? Toma de manhã, de tarde, ou então um chá de gengibre para acelerar o metabolismo, não tem limite, nem na quantidade, nem na qualidade, nem de forma nenhuma, e fica tomando e abusando. Não. Então, aquilo que poderia ser benéfico, ele pode se tornar o quê? Maléfico, né? Pode se tornar tóxico para o seu organismo e pode vir a causar, né, até uma grande doença no seu organismo, porque acha que não tem efeito colateral. Assim como xarope, né? Tem gente que vai na farmácia, eu vou comprar aquele xarope que é bom, não vou tomar outro, vou tomar outro, e aí, né, passa a tomar excessivamente. E não é assim, é um medicamento assim como os outros, né? Tem que ter a quantidade, como eu já falei, a parte da planta que vai utilizar, a forma de preparo, tudo isso tem que levar em consideração. E vocês vão ver mais aprofundado dentro da farmacognosia. E tem a farmacoergasia, né, que é um campo de atividade da farmacobotânica, que tem a questão da seleção, da cultura, da colheita, da preparação, da conservação e a dispensação. Por exemplo, seleção. Ah, todo tipo de boldo eu posso tomar? Não, tem vários tipos de boldo, né? Malva, tem malva corama, tem malva santa, né? Capim-limão, capim-santo, tem capim-limão, capim-santo, e a pessoa não seleciona, de fato, a planta que é benéfica para aquele problema, né? Por quê? Porque ela não tem o conhecimento científico daquela planta. Por exemplo, uma planta que ela tem um nome popular aqui, por exemplo, boldo, vamos dar um exemplo que é uma planta já que a gente todo mundo conhece. Eu vou lá para São Paulo, aí eu digo, eu quero tomar um chá de boldo. O mesmo boldo daqui pode não ser o boldo de lá, né? Por quê? Porque cada região tem as suas espécies específicas, nativa, né? Então, assim, o boldo que eu tomo aqui, popularmente chamando, pode não ser o boldo lá de São Paulo. Por quê? Porque a gente tem que ter o conhecimento o quê? Científico da planta. E muitos nós não temos, né? Então, a gente tem que ver a questão da seleção da espécie, de fato, se aquela planta é que combate a dor no meu estômago, a febre, né? A sinusite, citando aqui alguns exemplos. A cultura vai muito local, nessa questão da seleção, como eu já falei, né? Espécies que tem aqui no Nordeste não tem no Sul, né? A colheita, o horário. Eu não posso. Tem partes da planta que a presença de determinada substância, ela só está de manhã, de 9 às 10, né? No período da manhã. Já no período da tarde, eu não posso coletar as folhas, ou a raiz, ou o caule, porque já não vai ser benéfico como no período da manhã, né? Então, tem até o horário de coletar essas plantas, né? Parte dessas plantas. A forma de preparo também, tem gente que pega um punhado de folha, bota numa panela, deixa lá fervendo 5 minutos, não adianta não, viu? Você já degradou todas as substâncias que tinha naquele chá, né? Já oxidou, já se transformou em outra substância. Por quê? Porque para você tomar um chá, utilizando as folhas, tem que ser em forma de infusão, decocção, ou seja, você pega as folhas, ferve a água, bota a folhinha na xícara e coloca a água lá, né, em 100 graus, vamos dizer, e espera uns 5 minutos. Aí você vai tomar um chá. É para fazer um chá para tomar a semana toda? Não, não adianta, né? No máximo tem chá que você tem que tomar 24 horas, até 24 horas. Tem gente que faz uma garrafa, bota numa vasilha e fica tomando. Você está tomando só água, viu? Porque não tem mais serventia. Então, e a questão da conservação, tem princípio ativo, tem substância que faz parte lá, né, da parte da planta, que ela tem um tempo de durabilidade, é oxidável, volátil, né, então, assim, já dentro de 24 horas já não está mais presente aquela substância, então, benefício zero, já não vai ter mais nenhuma atuação no seu organismo, então, tudo isso tem que se levar em consideração quando você vai fazer o uso da planta medicinal. E todos esses conhecimentos, né, a farmacobotânica,
ela faz parte, ela está inserida, né? São campos de atividade no qual a farmacobotânica, ela faz parte, certo? Que ela atua, a farmacobotânica. Então, assim, qual a importância, né, da farmacobotânica para o farmacêutico? É muito importante essa disciplina, né? Porque aqui vocês vão adquirir um conhecimento, por mais que vocês não vá colocar esse conhecimento em prática, que é a produção dos fitoterápicos, de produtos utilizando plantas medicinais, mas vocês vão estar num ambiente, né, que comercializam esses medicamentos à base de plantas medicinais, que é uma farmácia, né? E aí vocês têm que ter o conhecimento para poder orientar o usuário. Então você não pode, uma pessoa não pode chegar lá e dizer, eu quero um xarope, vamos se dizer assim, né, de barbatimão, né? Tem xarope que é barbatimão, é aroeira, tem vários preparos, né? Tem vários tipos de plantas. Aí a pessoa chega lá, você enquanto farmacêutico, você tem que ter o bom senso e pelo menos perguntar para que é. A senhora quer esse xarope para quê? Né? Então, assim, como que a senhora vai utilizar? A senhora tem uma prescrição médica? Porque os fitoterápicos, hoje tem leis que obrigam, né, os médicos a emitirem um receituário. Então, tem medicamento fitoterápico que ele precisa de uma receita, né, porque ele tem um tempo, uma forma, a quantidade que tem que ser utilizada assim como um medicamento sintético. E aí a pessoa vai, você vende aleatoriamente, não dá uma instrução, não orienta, né, o usuário, e aquela pessoa ela está correndo risco de vida, porque ao invés de combater o problema, vai agravar a situação e vai intoxicar o organismo da pessoa, né? Tem muita gente hoje em dia que toma calmante à base de fitoterápicos, de plantas medicinais, né? Porque diz que é menos agressivo, que não vai causar dependência, mas dependendo de quantas caixas você for tomar, né? Não, vou tomar só uma caixa, daqui a pouco é bom, acalma, vou tomar, é natural, não tem efeitos colaterais. Então, você, enquanto farmacêutico, né, que você vai ter o conhecimento, você tem que orientar esse paciente, né? Tem que conversar, tem que saber realmente se ele pode utilizar aquele medicamento, através do conhecimento que você vai adquirir aqui na sua formação, né? Você vai aplicar lá no seu ambiente de trabalho. Já aqueles que vão trabalhar com produtos manipulados, né? Aí é que o conhecimento tem que ser ainda mais aprofundado. Aqui no Iguatu tem algumas indústrias, né? Tem a Flora Verde, a Flora Pura, né? Tem a Plusmel, que a dona, dos donos já foi meu aluno, com a Patrícia, que eles lá não são produtos fitoterápicos, né? No CNPJ tem assim, alimentos, né, à base de fitoterapia, fitoterápico ou de plantas medicinais. Ou seja, eles utilizam a matéria-prima lá é o vegetal, né? Para eles produzirem o shampoo, para produzir xarope, para produzir outros tipos de medicamentos, né? Não só medicamentos, mas também produtos cosméticos, né? Que utilizam, né? A matéria-prima são partes das plantas, né? Caule, raiz. E essa última vez que eu fui visitar, eles já estão comprando os insumos prontos, né? Antes eles compravam a parte da planta já, a droga, né? Que era as folhas secas, a raiz, a casca, e fazia o preparo lá, na indústria. Eles já estão comprando pronto, né? A matéria-prima, o extrato, já vem o extrato, e eles só fazem misturar, mas tem que ter todo um cuidado, tem que ter autorização da Anvisa, tem que estar conforme a legislação, né, a forma de preparo, o envasamento, até chegar, né, à farmácia, né, até chegar onde irá ser comercializado, né, e aí o farmacêutico tem que ter a preocupação agora de como o usuário ele vai utilizar, né, esse produto. Então, assim, é uma disciplina, né? Ela é privativa do farmacêutico, né? A farmacognosia, a farmacobotânica, a farmacologia. Alguns outros cursos da área de farmácia pode pagar? Pode, mas ela é exclusiva do farmacêutico, né? Esse conhecimento aí, ele é privativo,
do farmacêutico. Por isso que é uma responsabilidade muito grande do farmacêutico diante, né, desses medicamentos, né, que são os fitoterápicos. Então, assim, vocês vão adquirir, né, conhecimento referente à indicação e o uso de plantas medicinais, né, tanto da droga em si, como do medicamento, né, do fitoterápico em si, do medicamento à base de plantas medicinais. A indústria farmacêutica, né, ela já vem investindo, assim, já tem um investimento muito grande nesses produtos, né, é, é, nesses novos fármacos, né, que são produzidos utilizando como matéria-prima os vegetais. Então, assim, as indústrias farmacêuticas, né, já tem um grande investimento com relação a esses produtos. Por quê? Porque o embasamento científico já de algumas plantas, né, cientificamente falando, já vem crescendo, né? Então já tem muitas plantas que a gente já compra, já tem lá a comprovação científica. Bom, essa planta aqui, ela combate mesmo essa doença, esse problema, né? Então aí a indústria, ela já está investindo mais por ter mais resultados, né? Já tem mais comprovação científica com relação às plantas medicinais, né? E indução do consumo de produtos naturais pela sociedade, né? 80% da população, segundo a Organização Mundial, faz uso das plantas medicinais, mas ela é um uso ainda que não é um uso de fato seguro, né? Não é um uso de fato. A gente vê muita gente vendendo esses produtos em porta e a gente às vezes compra, né? Compra e o produto não é comprovado pela Anvisa, né? Não passa por toda a análise rigorosa que tem que passar, assim como os medicamentos, né? Tem toda uma legislação, né? A nível federal, a nível estadual e às vezes até a nível municipal, né? Que tem que seguir. Então, muitas vezes, né? A gente utiliza de forma errônea, né? Acha que é um natural, como eu já falei, e sai usando aí da torta e à direita, né? E às vezes não cura, não combate a doença, faz agravar ainda mais, né? Porque é, uma, é um medicamento, né? Não deixa de ser um medicamento, assim como o sintético. A elaboração de políticas públicas voltadas para a área, né, que, conforme o decreto de 2006, que institui a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Então, já tem legislação, né, já tem várias legislações, decretos, normas, e aí quem faz a regulamentação é a Agência Nacional, né, que é a Anvisa. Então, tudo tem que passar pela Anvisa para poder a Anvisa ela aprovar de fato, né, desde a produção de um chá, as partes da planta que tem, tudo tem regulamentação hoje, está bastante avançado, né, nesse sentido, né? Então tem que ser conforme a legislação, certo? Então é uma disciplina, né, que é de grande relevância e importância para vocês enquanto farmacêutico, né? E aí o objeto de estudo que eu já falei da farmacobotânica são as plantas medicinais, né? E aí a gente tem que conhecer um pouco do histórico do uso dessas plantas, né? É interessante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento, né? Não um conhecimento aprofundado, porque não tem como a gente aprofundar aqui. É uma história muito longa, né? Imagina só. O uso se deu a partir do momento que o homem entrou em contato com a natureza, né? E foi quando surgiu a humanidade, né? Por quê? Porque através da necessidade, né, do homem, né, que a necessidade foi, e será uma grande alavanca, né, para o homem, né, para a busca, né, tanto dessa como forma de alimento, né, para a construção das suas moradias, como também, né, no combate, na cura das doenças, né? Então, através da necessidade, quando o homem sentiu a dor lá, né, ele começou a fazer o uso dos recursos naturais, e um desses recursos naturais que ele utilizou mais foram as plantas, né? Foram os vegetais. Então, assim, desde os primórdios,
né? Desde o início da civilização, desde o início da civilização, desde o primórdio da humanidade, da criação do homem, né? Que eles fazem uso desses vegetais, né? E foi aí, a partir desse uso, né? Dessa interação do homem com os recursos naturais, que um desses recursos, né, que estava mais próximo dele, que eram as ervas, né, as plantas, que o homem, né, vem adquirindo conhecimento do uso terapêutico desses vegetais, né? Então, assim, a humanidade ela buscou na natureza recursos para alívio de seus males, do corpo como da alma, né? Então, as plantas, o homem utilizava as plantas não só para combater os males do corpo, mas também da alma, né? Então, assim, não só as plantas, né? Mas também os animais, né? Ele utilizava também tanto as plantas como os animais no combate às doenças. Então, é antigo, né? Desde os primórdios da humanidade que o homem faz uso das plantas, né? Como recursos terapêuticos, né? No combate dos seus males, né? Suas doenças. Então, as plantas foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados, né, pelos povos. Só que nesse período, né, da antiguidade, que o homem começou a utilizar as plantas, né, como recursos terapêuticos, ainda não existia a escrita, né? Então, eles utilizavam, muitas delas combatia a doença, muitas delas causavam a morte, propriamente dito, né, porque eram plantas tóxicas, né, se fazia o uso, quando não causava males, né, para o organismo, chegava a causar a morte, era aí que eles iam tendo conhecimento, né, do que combatia realmente a doença, o que aliviava, daquelas que causavam mal, ou então até a morte, né? Vamos se dizer assim, efeitos, né, maléficos ao organismo. Então, era assim que eles descobriam, né, as propriedades das plantas, tanto aquelas que eram úteis como nocivas. E esse conhecimento que eles adquiriam era um conhecimento empírico, né? Até hoje a gente diz assim, tem um conhecimento empírico e tem um conhecimento científico, né? O conhecimento empírico é aquele que a gente adquire através da observação. Então, tanto o homem observava os efeitos quando utilizava no seu organismo, quanto quando os animais se alimentavam, né? Então, uma forma também deles descobrirem essas propriedades, né, das plantas, era observando quando os animais se alimentavam dessas plantas, né? Então, aí, esse conhecimento, ele não era um conhecimento comprovado cientificamente, era um conhecimento através da observação. E a gente atribui esse conhecimento, né, conhecimento empírico. E aí as plantas também elas eram utilizadas em rituais religiosos. Até hoje, né? Tem alguns rituais aí que ainda se fazem que utiliza plantas, né? Então, antigamente, se achavam que as plantas elas tinham poderes divinos e utilizava essas plantas em rituais porque achava que as pessoas tinham contato com os deuses, né? Porque existia deuses para tudo. Existia o Deus do amor, existia Deus da paixão, né? Deus do sol, da lua. E através desses rituais, utilizando as plantas, eles conseguiam entrar em contato, né, com esses deuses, certo? Só que, como era que era passado esse conhecimento, mesmo empírico, né? Era passado oralmente de geração para geração. Por quê? Porque ainda não existia a escrita, né? Não existia nenhuma forma de escrita. Então, eles passavam oralmente de geração em geração, e quando surgiu a escrita, aí sim, essas informações eram compiladas e arquivadas, né? Ou por meio de papiros, de tratados, né? De livros e assim sucessivamente. Então, até então, esse conhecimento era passado de geração para geração. Então, assim,
Quando a gente fala antiguidade, é porque era a era antes de Cristo, né? Nessa era aí, nesse período, a primeira escrita foi a cuneiforme. Então, conforme se utilizavam as plantas, aqui já se descreviam os benefícios, né, que essas plantas elas causavam, o tipo de doenças que elas já combatiam, que elas curavam. Então, assim, foi em forma de a escrita em cuneiforme que foram os mesopotâmicos, né, que começaram a descrever, né, o uso dessa planta com fins terapêuticos, né? Terapêutico é porque curava, né? Aliviavam as doenças, e essa forma de escrita era cuneiforme, isso 2600 antes de Cristo, né? E até hoje tem alguma dessas plantas que foram descritas nessa época, né? Que eles realmente viam que elas tinham um fim terapêutico, que é utilizada até hoje, como a papoula, né? Tem aí o alcaçuz e o cedro, né, dentre outras. Então, essas plantas, tem umas que até hoje elas são utilizadas, e já são comprovadas, muitas delas já têm uma comprovação científica e até já são medicamentos, já se utiliza, né, para produzir medicamento fitoterápico, ou até mesmo a substância, né, que a gente chama de princípio ativo, que são os responsáveis pelo combate, né, pela cura que está presente em parte da planta, já for isolado, identificado e até serve como protótipo, vamos dizer assim, já tem algumas substâncias que já são sintetizadas, tendo essas substâncias como modelo, né? E aí teve um médico, vamos dizer assim, nessa época, né, que foi fundador da medicina chinesa, que é o chamado Shenon, né, do Oriente Médio, né, na China, os 2.800 anos de Cristo, né. Ele também contribuiu demais no descobrimento, né, no estudo da ação, né, do uso farmacológico, né, terapêutico, de algumas plantas, né? E aí ele compilou, né? Aqui já existia a escrita, e aí essas informações ele escreveu, né, em uma obra chamada A Grande Fitoterapia, que em chinês é Petição, né? Vamos dizer assim, eu acredito que seja, que eu não sei ler em chinês, né? Mas no português significa a grande fitoterapia. Gente, vocês desculpem aí, porque meu cachorro hoje ele tá assim, latindo, né, sem parar. Vocês estão escutando aí. Mas aí não tá atrapalhando não. Se tiver, vocês me dizem que eu vou colocar ele lá no quintal. Sem problema, professora. Tá Tá. certo? É porque é complicado, viu? Às vezes, esses imprevistos, mas eu vou ver se ele não parar, eu vou colocar ele lá no quintal. Então, assim, É, esse médico aí, né, vamos dizer, na época, que foi considerado o fundador da medicina, ele contribuiu nessa época demais, né, com a descoberta, né, do uso de algumas plantas medicinais. E aí, como já existia a escrita, eles iam compilando, né, em obras, escrevendo e criando obras. E a dele foi chamada a Grande Fitoterapia, né. Aí vem em 1500 a.C., que atribui à época do Egito Antigo, né? Aqui, os escritos, eles já eram em forma de papiro, né? Papiro era uma planta, na verdade não é uma planta nativa da África tropical, que se encontrava muito nas margens do rio Nilo, né? Então, o papiro, né, que é conhecido popularmente essa planta como nome de papiro, é a Cyperus papyrus. Hoje, essa planta também ela ainda é muito utilizada, né? Papiro. Só que, o que que acontece? Eles pegavam na casca do papiro, faziam os cortes e obtinham uma substância. E essas substâncias, né, elas iam se transformando em papel. Não era um papel propriamente dito, mas era semelhante a um papel, né, que eles conseguiam passar as informações para esse tipo de papel, né? E aí um dos mais importantes em antigo papiro é chamado papiro de Ebers, como vocês podem ver aí, né?
Então, esse papel aí que eles produziam eram provenientes dessa substância extraída da casca, né, do papiro, dessa planta papiro. Então, aí eles começavam, né, eles escreviam, né, as informações que eles adquiriam conforme iam estudando, iam testando experimentalmente, né, através do conhecimento também empírico, que aqui também não era comprovado nada cientificamente, mas o que eles observavam, né, o que eles viam, o que conseguiam através do estudo com essas plantas, eles escreviam, né, compilavam num formato, né, desse papiro. Então, o mais importante é o papiro de herpes. Então, em torno de 100 doenças, né, nesse papiro aqui, eles numeraram 100 doenças e descreve grande número de produtos naturais, muitos até hoje utilizados, né? Mencionou cerca de 800 fórmulas mágicas e remédios populares. Só nesses papéis aí, como vocês estão vendo, né, todas essas informações eram compiladas nesse tipo de papel aqui, né, que era o papiro. Além das plantas, né, que eles atribuíam esses conhecimentos medicinais às plantas, ainda tinha alguns minerais, como chumbo e cobre, né, e até também, né, extraído de animais como os venenos, né. Então, aí vocês podem ver alguns vegetais, algumas plantas medicinais que foram estudadas nessa época, o coentro, o fungo, o semo, o timo e a losna, né, que até hoje esses conhecimentos, né, eles são utilizados com relação ao uso dessas plantas. Além de óleos vegetais, né, como nós temos o do alho, do girassol, açafrão, que todos vocês têm conhecimento, né, desses produtos. E aqui eu vou pedir a um de vocês, né, para fazer essa pesquisa e trazer essa informação, a informação na próxima aula, né? Então, assim, eu vou pedir deixa eu ver aqui, quem é que eu vou pedir? Eu vou pedir ao Anderson. Anderson, tá me ouvindo? E Eu sei, professor. pronto, o Anderson, juntamente com a Diana, vocês dois, vão fazer uma pesquisa, né, nesse papiro de herpes e trazer o nome científico e sua ação terapêutica que está compilada essas informações nesse papiro de herpes. E vocês vão trazer essa informação na próxima aula para nós, tá certo? Alguns nomes de plantas, né, o nome científico e a sua ação terapêutica que está compilada nesse papiro de Ebers. Vocês dois, vão repassar para nós na próxima aula, tá ok? Diana ou é Diana? Eu ver aqui quem foi que eu falei, o Anderson e a Diana Caterine, tá certo? Os dois me escutam? Escuto sim, entendi. Pronto, nós vamos pesquisar, não precisa trazer muitos nomes, né? Vocês selecionam aí alguns nomes de plantas e a ação terapêutica, né? Que que tem essas plantas, né? Que eles na época estudaram, né? Observaram e aí compilaram essas informações nesse papiro. Que esse aqui é um dos mais antigos e importantes, né, dessa época. É o papiro de Épiro. Existem vários outros tipos de papiro. Então, Hipócrates, né, também foi contribuiu muito com o conhecimento, né, de uso terapêutico das plantas medicinais. Né? Hipócrates, que é conhecido, né, como o pai da medicina, né, ele compilou, né, reuniu várias informações em 70 livros, chegou a escrever 70 livros, e aí esses 70 livros, ele está incluído numa obra chamada de Corpus Hippocratium, né? Se vocês pesquisarem, vão estar lá. Esses 70 livros, cada livro, né, com uma grande quantidade de informações relacionadas ao uso, né, de plantas medicinais no combate
a algumas doenças. E aqui, Hipócrates, ele foi mais além, né? Então, o estudo dele foi muito mais aprofundado, porque ele dizia que para cada enfermidade tinha um remédio vegetal e um tratamento adequado, né? Então, assim, o conhecimento dele estava sendo mais aprofundado e mais específico, coisa que antes, né, utilizava-se uma droga vegetal, uma planta para combater 2 a 3 doenças, não tinha uma enfermidade específica, né? Até hoje a gente utiliza, né? Tem medicamento, tem chá que a gente usa para dor no estômago, né? A gente utiliza para febre. Aí tem curandeiro que diz assim, pode comprar, que aqui cura tudo, né? Então tem um conhecimento de fato, né? E diz assim, aqui é cura tudo. Faz um medicamento no qual ele inclui vários tipos de plantas, né? É folha, é raiz, é cal, é a casca, faz uma misturada, faz chama até garrafão, né? Garrafada, e diz assim, pode tomar que aqui cura tudo, né? Então ele está no tempo arcaico, antes de Cristo, na era da antiguidade, porque aqui sim não se tinha o conhecimento e achava-se que uma planta, né, uma droga, ela podia curar vários tipos de enfermidade. Hipócrates não, Hipócrates já estava sendo mais específico, né? Ele estava vendo que um remédio vegetal, uma droga vegetal, era específica para uma determinada enfermidade e ele compilou, ele reuniu essas informações nesses 70 livros, que é uma obra chamada de Corpus Hippocratium, né? E aí, Teofrasto, que foi um dos também que contribuiu e muito, né, para o conhecimento de algumas plantas medicinais no combate a determinadas enfermidades, né, ele listou cerca de 455 plantas medicinais que formaram o primeiro herbário ocidental utilizado até hoje, né? O herbário é onde tem uma coleção, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um herbário, né? É uma coleção que tem de plantas, né? Então tem lá centenas de plantas que foram estudadas, identificadas, né? Tem lá a nomenclatura, a classificação, a utilização, muitas vezes, daquela planta, né? Para que ela serve. Então tem lá um conjunto, né? De plantas, né? Centenas de espécies vegetais, nas quais, né, você também vai obter várias informações daquela planta, né, desde o seu nome científico, conhecimentos morfológicos, anatômicos, até conhecimentos medicinais, né, aí a gente tem um herbário, né, e foi Teofrasto, né, que primeiro formou esse herbário com essa lista de plantas, né, medicinais que ele identificou. Então, aí ele formou um herbário, colocou essas informações, né, em forma de herbário, né? E aí tinha o detalhe de como preparar e usar cada produto, né, cada planta medicinal. Então, Teofrasto foi um dos que contribuiu também muito com conhecimento relacionado, né, à utilização das plantas medicinais. Já na era cristã, né, a era de Cristo, né, tiveram alguns estudiosos, né, médicos que também aprofundou, né, trouxe mais informações, mais estudos de plantas, né, mais conhecimento relacionado, né, a plantas medicinais. Aperfeiçoavam os que já vinham estudando, né, o conhecimento vinha sendo cada vez mais aperfeiçoado e a descoberta ainda de novas plantas, né? Porque a biodiversidade, ela aí é gigantesca, né? Imagina só ali a floresta amazônica, tanto de espécie ainda que tem para ser identificado, tanto vegetal quanto animal, né? Que ainda não se tem nem conhecimento do nome científico, né? E essas plantas vêm sendo estudadas desde tempos remotos, né? E ainda não se tem conhecimento, de fato, de, acho que de nem mais da metade dessas plantas
medicinais ainda não se tem, né, esses conhecimentos, principalmente conhecimento científico, né? Mas aí teve outro, né, estudioso da época, médico, que foi o Penadios Dioscórides, né? Então ele catalogou em cerca de 600 diferentes plantas medicinais, né? E ele descrevia também o seu emprego terapêutico, né? E ele reuniu todos esses conhecimentos numa obra chamada de Matéria Médica, né? Como vocês podem ver aí ao lado, eu trouxe a capa da obra, né? De Dioscórides, né? Que ele reuniu todas essas informações em uma obra, porque aqui já existia a escrita, né? Já existiam outros tipos de escrita. Então, ele identificou a planta e ainda descreveu o emprego terapêutico, né? Isso tudo era conhecimento empírico, nada científico ainda. E aí tem várias plantas, né, como ele pode dizer, que ainda são utilizadas até hoje na botânica, né? E uma dos conhecimentos, assim, que foi bastante significativo, que hoje se utiliza muito, é o ópio, né? O ópio é um conjunto de substâncias, né? Então, ele descreveu o uso do ópio como medicamento e como veneno. É tanto que naquela época, né, utilizavam-se essas substâncias para exterminar os seus inimigos. Por isso que elas serviam também como veneno, né? E aí teve Nero, né, que utilizou o ópio, né, nesse período aí, para exterminar vários inimigos dele, né? Porque dependendo da quantidade, como se era utilizada, não servia mais como medicamento, e sim como veneno, que matava mesmo, né? Então, o ópio hoje é utilizado, né? Tanto na produção de medicamento sintético, quanto de medicamento fitoterápico. E aquelas pessoas, né, que estão em estado terminal, que já não tem mais nenhuma substância que combata a dor, utiliza-se a morfina, né? Até mesmo, não só quem está em estado terminal, né? Que às vezes tem um CA, que já está no estado avançado, sente muita dor, os médicos começam a aplicar a morfina, que às vezes, né? Dependendo da gravidade já da doença, nem combate mais a dor, né? A minha mãe mesmo, ela sentiu uma dor muito forte devido aos bicos de papagaio que ela tem, né? E hérnia de disco, e essas dores, elas só amenizaram, né, com a morfina. Então, minha mãe tomou muita morfina, né? Eu já estava, assim, desesperada, porque nem a morfina, ela estava combatendo a dor dela. Então, a morfina é uma substância que ela pode ser, dependendo da quantidade, né, que se tome, ela pode se tornar um veneno, né? E, às vezes, o médico fica aplicando, e ao invés de combater aquele problema, já está ferindo em outro, né? Causando outro problema. E a minha preocupação na minha mãe era essa, porque eles queriam combater a dor, né? E eles ficavam aplicando, né, constantemente a morfina, né? Então vai lá que a pessoa tem um outro problema, nem fez exame para saber realmente se podia tomar a morfina e ficou só aplicando, né? Às vezes a pessoa tem um problema, às vezes tem um infarto de tanto tomar morfina, né? E aí é uma mistura, né? Na verdade, a morfina, o ópio, ele é um conjunto de substâncias que vai estar na classe dos alcaloides, né? São os metabólicos secundários encontrados nas plantas, que vocês vão estudar também mais lá na frente, né? Aprofundar mais sobre os princípios ativos. E aí é um tipo de alcaloide, o ópio, é um conjunto de substâncias. Então, a morfina é um ópio, a codeína é um ópio e a heroína é um ópio. A heroína a gente sabe que é um tipo de droga, né? Muitas pessoas hoje são dependentes químicos, né, da heroína. Só que a heroína, ela não é utilizada de forma pura. Quem é usuário de droga, né? Quem é dependente químico, usa a heroína como na mistura com outra substância, né? Que é para potencializar ainda mais o efeito da heroína, né? A heroína é uma substância que inicialmente, nessa época aí, ela era utilizada como anestésico, né? Cirurgias, né? E aí a morfina, a codeína e a heroína eram mais para amenizar a dor, né? E como anestésico, né? E
eram extraídos de uma espécie chamada papoula, né? Como vocês já viram a imagem da papoula e o nome científico. E atuava como analgésico, né? Narcótico e hipnótico. Hipnótica, né? Então, é tanto que a heroína, para quem é dependente químico, ela também deixa a pessoa eufórica, né? Então, você tem aquele momento de prazer, de eufórico, e depois, quando passa o efeito, vem um momento de tristeza profunda, né? Uma depressão, assim, profunda quando passa o efeito da heroína, porque ela tem aquele... quem ingere, né, a heroína, ela tem também aquele efeito, assim, eufórico, né? A pessoa fica eufórico achando que é um bem-estar, né? Causando um bem-estar, uma certa felicidade, né? Então, assim, são substâncias que podem ser benéficas, mas também ela pode atuar como veneno, né? Pode matar mesmo. E antigamente se utilizava para exterminar os inimigos, né? Essa substância. E tem o salgueiro branco, que é fonte do ácido acetil salicílico, que é para dor, que muitos medicamentos, né, sintéticos, o princípio ativo, a substância é o ácido acetil salicílico, né? Já é uma comprovada cientificamente. Professora, eu já vi o salgueiro branco em remédio para calmante. Calmante também, né? Porque aqui nessa época, a substância, o princípio ativo, né, que eles observavam, combatia a dor. Então, o que eles isolaram e identificaram foi o ácido acetil salicílico. Não quer dizer que a planta salgueiro, ela só tem essa substância, né? Ela é um conjunto de substância. Toda planta medicinal, ela não tem só uma ou duas substâncias, ela tem um conjunto de princípio ativo, um conjunto de substâncias. Então, assim, tem princípio ativo, que é combate à dor, tem outros que já é analgésico, né? Já é calmante, já atua para acalmar, né? Já vai combater outros tipos de doença. Aqui nessa época, né? Nesse período de estudo, ele identificou o ácido acetil salicílico, mas se você vê na literatura, já foi identificado outros tipos de substância do salgueiro branco, né? Já foi extraído, identificado, já foi analisado, né? A ação terapêutica. Toda planta medicinal é assim, ela é riquíssima em substâncias, né? Em moléculas ativas, né? Que são os princípios ativos. Aí tem o Cláudio Galeno, esse aqui vocês já ouviram falar, né? Algum histórico aí da farmácia, alguma disciplina já falou desse médico aqui, né? Que foi o pai da farmácia, né? Considerado o pai da farmácia, que criou, que fundou, né? Foi o primeiro a criar, né? Uma farmácia que naquela época não chamava de farmácia, né, se chamava de botica, né? Botica, Aí, aqui já nessa época, né, esse médico, ele já começou a fazer as primeiras observações científicas, já não era mais só empíricas, né? Então, ele já começou a analisar a ação biológica dessas plantas, né? Como uso terapêutico de forma científica, né? Já comprovando mesmo, já começando a comprovar cientificamente a ação, né, dessa substância, né, em forma de, lógico, de plantas medicinais, utilizando as plantas medicinais. E aqui ele fazia umas misturas complexas, e essas misturas eram chamadas galênicas, que ele dizia que curava tudo, né? Então, assim, é como os rezadeiros, né, de hoje, que faz lá uma mistura de medicamento, de plantas, né, utiliza várias plantas e diz assim, pode tomar, que cura tudo, né? Então, nessa época aí é que já se fazia isso, mas esse daí já estava comprovando a ação dessas plantas, né, cientificamente. Aí vem uma idade aí, um período mais, né, moderno, Filipos Areolus, né, também médico, além de médico, ele era alquimista, físico e astrólogo, né? Ele tem aí várias formações, deve ser conhecido por vocês também, você já deve ter estudado aí, né,
na história, né, da farmácia, conhecido como Paracelso, né? E aí, ele, né, o que ele contribuiu, né, com o estudo das plantas medicinais, resumindo, né, ele dizia que cada doença específica deveria ser tratada por um tipo de medicamento, né? Então, aí, cientificamente, os estudos científicos, eles foram sendo aprofundados, né? Então, aí eles viam que cada doença tinha que ter um medicamento específico, né? Então, um medicamento, ele não combatia várias doenças, mas ele foi especificando, né? Para cada doença, ter um medicamento específico. E além do medicamento específico, ainda contava a dose, né? Que definia se uma substância atuava como medicamento ou como veneno. É o que acontece hoje em dia, né? Você tem que ter uma quantidade específica de um medicamento para combater lá a doença, né? Para curar a doença. Se o médico me passa uma caixa de medicamento, eu tenho que tomar uma caixa, porque lá tem a quantidade, né, específica para curar a doença, né? E já nesse período aqui, esse médico, ele já tinha essa visão, né? Através dos estudos, que ainda tinha a questão da dose, né? Que era de extrema importância para poder combater, né, a doença, porque senão ela atuava como veneno, né? Poderia atuar como medicamento, dependendo da dose, ou como veneno. E buscava novos medicamentos, tendo como fonte sempre os produtos naturais. Mas ele criou uma teoria, né, chamada teoria da assinatura dos corpos. O que era essa teoria? Como não se conhecia, né, ainda de fato, cientificamente, a atividade dessas plantas, muitas vezes ele associava o formato, né, da, 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 de partes da planta com a doença, né, com o aspecto morfológico da planta, né, com a atividade, né, que ela iria atuar. A atividade de uma planta estaria relacionada com seu aspecto morfológico. Como assim, Alessandra? Por exemplo, se ele visse que uma folha tinha um formato de um coração, ou um formato de um fígado, né, ele associava que aquela folha combatia problemas relacionados ao fígado, ao estômago, ao coração, né? Então, o formato, o aspecto morfológico da planta, ou de partes da planta, estava relacionada com a atividade farmacológica. Vocês podem ver aí, ó, o nozes. Ele é bem semelhante à semente de nozes com o cérebro. Então, eles achavam que essa semente, ela estaria relacionada ao combate de uma enfermidade no cérebro, né? Por exemplo, tem muita semente que parece com um formato de um fígado, né, ou de um rim. Então, eles associavam que essa semente, ela combatia problemas relacionados ao rim. O abacate é o ventre, né, da mulher, está relacionado ao ventre com o feto dentro. Então, estaria relacionado, combatia algum problema, né, voltado para o ventre, para a formação dessa criança no ventre da mulher. Então, essa se chamava teoria da assinatura dos corpos, né? Porque achava que Deus tinha feito uma assinatura relacionando, né, o formato dessa planta, né, de parte dessa planta, né, o aspecto morfológico de parte dessa planta, com a atividade, né, que ela viria a combater a doença, né, a cura da doença relacionada ao aspecto morfológico dessa planta. E eles utilizavam, e muitas vezes dava certo, e aí iriam comprovando o efeito, né, dessas plantas por meio do aspecto morfológico dela, né. Aí chamava-se teoria da assinatura dos corpos, que foi criada por esse médico chamado Philippus Aurelius, né? Mas que isso aqui não era nada cientificamente comprovado, né? Era questão mesmo de observação, né? Com um conhecimento empírico, né? Então, não tem nada cientificamente associado os aspectos morfológicos das plantas com a sua atividade farmacológica, né? Aqui não tem nada comprovado
cientificamente essa relação. E na idade contemporânea, né, o que foi que se teve de avanço, né, nesses estudos? Cientificamente houve um avanço, principalmente na área de química, né, porque na química, quando se estuda plantas medicinais, né, busca-se identificar os princípios ativos das plantas, de parte da planta, dependendo da parte da planta que é utilizada. Por exemplo, a cura vem das folhas, então vamos estudar os princípios ativos das folhas, né? E aí quem identifica, quem isola é na área da química, né? Chama fitoquímica, né? É a química dos vegetais. Então, quando eu estudava, né, no laboratório, que eu estudei muito plantas medicinais, mas também eu estudava, né, meu objeto de estudo não era só plantas, era o sapo cururu, né, o bufo-dinis. Então, aí eu identificava, né, através da química, da fitoquímica, quais eram as principais substâncias, né, presentes na pele do sapo. É o primeiro passo, tem que identificar quais são, né, as substâncias ou as classes de substâncias, né, que a gente chama de metabólito secundário. Né? Eu estou falando aqui, mas esse conhecimento, vocês irão aprofundar mais lá na frente, na disciplina de farmacognosia, né? Então, assim, é dentro na área de química. E nesse período aí, nesse século, que é a idade contemporânea do fim do século XVIII para o início do século XIX, né? Então, a fitoterapia, ela teve um avanço muito grande por conta desse progresso científico na área de química, porque eu já sabia já buscava se conhecer qual era essa substância, né, presente nas partes das plantas, né, que eram utilizadas. Então, aí já identificava, analisava, identificava, separava, né, os princípios ativos, né, já deu início aí nessa época aí, né. E, paralelo ao conhecimento químico, né, fitoquímico, dessa substância, já se fazia também a comprovação da atividade biológica dessas plantas, né. Aí isolaram, como a gente viu, né, um dos tipos de ópio, né, que é a morfina, já se isolava a morfina, a salicina, dentre outras substâncias. Então, aí foram identificadas, né, isoladas várias substâncias, como vocês podem ver aí, eu trouxe só alguns exemplos. A atropina, né, que é da beladona, conhecida popularmente como beladona, que hoje é utilizada no tratamento de doenças do sistema nervoso. Deuquinino, né, da planta peruana, chinchona, que é antimalárico, aqui já é comprovado cientificamente que essa substância, a atuação delas é na cura dessas doenças. Aí vem a emetina, né, que é um potente emético, e vem a cocaína, né? A cocaína é uma planta, é uma substância extraída da planta, conhecida popularmente como coca, mas o nome científico dela é a L-hidroxilococa, né? Que se extrai a cocaína. A cocaína também é um anestésico, né? E ela é utilizada, né, por dependentes químicos também, faz parte da composição, né, da substância que é utilizada pelos dependentes químicos, e que a atuação dela é um anestésico, né, muito utilizado em cirurgia, né, a cocaína. Ela atua como um anestésico, né, e desde essa época aí, dessa idade aí, desse período aí remoto, que é utilizada como anestésico, que foi comprovado cientificamente que a cocaína, a ação dela é anestésico, né? Lógico que todas essas espécies, elas já vinham sendo estudadas, né? Por aqueles autores, aqueles médicos que eu já citei, lógico, por outros, né? Porque a história é muito longa. Aqui é só para a gente ter um pouco de conhecimento histórico do uso de plantas medicinais, né? Mas aqui eles só identificaram e comprovaram cientificamente a ação dessa substância, né? Já que já é comprovada cientificamente, né? Pelo tempo que já vim estudando, identificando e isolando essas substâncias, né? Aqui, para vocês virem as espécies em foto,
da coca, é um arbusto. Aí vem essa outra, né, Ipecaruânia, que é utilizada as folhas, também é um arbusto, a xinxona também é um arbusto, né? A maioria delas são arbustos. A beladona, né, também é um arbusto, elas não são árvores, né, de grande porte, né? São espécies de pequeno porte que a gente chama de arbustos, né? Que é só para ilustrar, para vocês terem conhecimento dessas espécies. E no Brasil também, né, teve um histórico também, né, do uso dessas plantas. Gente, quando for a hora, vocês me dizem para eu parar, tá bom? Aí na próxima aula a gente já continua. Se vocês quiserem que eu pare, que já vai dar 10 horas. Termina 10 horas, né? A aula. Pronto. É, Então, assim, 10 horas, então, se vocês quiserem, eu só concluo. Não sei se vocês querem que eu conclua na próxima aula, ou se eu concluo essa parte já agora. O que vocês querem? Que eu dê continuidade ou a Só gente encerra? Oi? falta muito para ter. Não é só esse slide que a senhora disse que vai terminar? Então deixa eu só concluir aqui o histórico, né? E na próxima aula a gente vê essa outra parte. Então, no Brasil, lógico, quem contribuiu mais com o conhecimento, né, do uso das plantas quanto fitoterápico foram os índios, né? Que até hoje eles são os maiores detentores, né, desses conhecimentos, né? Estão lá dentro da floresta, né? E falando popularmente, né, são os maiores detentores desse conhecimento. E esses conhecimentos populares, né, que estão contribuíram e continuam contribuindo para o avanço do conhecimento científico, né? Porque quando a gente busca conhecer cientificamente a ação de uma planta, é porque a gente já veio de um conhecimento popular, né? Dos avós, tataravós, né? De todo aquele conhecimento que a gente vem estudando, né? Desde o início da civilização até os dias atuais, né? Então, uma planta, quando a gente tem que comprovar cientificamente o conhecimento dela, não é do dia para a noite, né? É um conhecimento que já vem desde os primórdios da humanidade, né? E aqui no Brasil, os índios, né, foram um dos que contribuíram e que contribuem até hoje, né? Com a imensa quantidade de plantas que existe na biodiversidade brasileira, né? A maior fonte, né? A maior biodiversidade com relação tanto à flora como à fauna está aqui no Brasil, na floresta amazônica, né? E esses conhecimentos, eles vêm sendo aprimorados a cada geração. Então, os índios, né, contribuíram, assim como os europeus que vinham de lá para cá, também traziam algumas espécies, né, e plantavam aqui no Brasil, como os africanos também, os escravos africanos, né. Muitos trouxeram as espécies vegetais da Europa, né, do Ocidente para cá. Né. Tem muitas espécies que não é nativa aqui do Brasil, são espécies, né, que os europeus, que os africanos, né, os escravos africanos, trouxeram, né, e esse conhecimento foi passando de geração a geração. Teve José de Anchieta, que foi um jesuíta, foi o primeiro boticário, né, ele que fundou a cidade de São Paulo, a história do jesuíta José de Anchieta, né, que aí tem uns que atribuem como padre, né, então ele foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e o primeiro boticário. Que era esse primeiro boticário? Era como se fosse a farmácia hoje, né? É onde se produziam os medicamentos. E muitos dos que se produziam, quem produzia esses medicamentos eram os médicos, né? Os médicos produziam e os médicos mesmo receitavam, né? E o jesuíta José de Anchieta, ele não era médico, mas aí ele foi um grande estudioso, né, das plantas medicinais e acabou que através desse conhecimento ele vindo a produzir, né, alguns medicamentos à base de plantas medicinais. E essa época chamava de boticário, né, que hoje se chama farmácia, mas naquela época era boticário. E aí, no século XVIII, né, veio a, a primeira farmácia, né, que era chamada Real Botica de São Paulo, foi a primeira farmácia oficial da cidade.
E a grande maioria dos medicamentos, nessa época, lógico que ainda continuava sendo a matéria-prima, as plantas medicinais. Vocês veem aqui uma botica, padre jesuíta, né, e uma botica onde era produzido, né, os medicamentos à base de plantas medicinais. E o José de Anchieta foi um dos que também dos que contribuiu aqui no Brasil, né, com o conhecimento, né, de plantas, a utilização de plantas medicinais, assim como a produção de medicamento à base de plantas medicinais. Perfeito. Aí vocês podem ver aqui algumas espécies que até hoje são utilizadas, né, já para a produção de medicamentos fitoterápicos, né, que já são comprovadas cientificamente, que é a copaíba, manacá, né, o sene, dentre outras espécies, né. Então, aqui, para nós concluirmos, né, teve o farmacêutico Ezequiel Corrêa do Santo, que isolou o primeiro princípio ativo, que foi um alcaloide chamado de pereirinha, da casca do pau-brasil, pau-pereira, né? Pau-pereira, né, uma árvore, e já comprovada cientificamente, hoje ela já é utilizada para febre e malária, e já existem estudos que o pau-pereira, né, já vem sendo utilizado no tratamento da doença de Alzheimer, né? É uma das plantas que vem aí tentando, né, comprovar cientificamente que combate, né, que é utilizada para o tratamento da doença de Alzheimer. Vocês podem ver aí as substâncias que foram isoladas, que era o alcaloide pereirinha, né? Alguns tipos aí de alcaloide, que é uma classe de substâncias, e o pau-pereira do lado, né? Só para ilustrar. E também nesse século, aí no ano de 1926, século XX já, foi publicada a primeira farmacopeia brasileira, né? E aí chamada Farmacopeia Verde. Cada país tem sua farmacopeia, né? Aqui no Brasil já é a sexta, né? Sexta edição, né? E aí vocês, enquanto farmacêuticos, podem ter acesso a esse, vamos dizer assim, a esse livro, né? Porque aí tem todas as informações relacionadas à produção de medicamentos e ao uso de medicamentos. Então, aí é a Bíblia do médico, a Bíblia do farmacêutico, né? Tudo que é espécie de plantas, que já foi comprovada cientificamente, né, que já se utiliza na fabricação de medicamentos, tem aí dentro desse livro, né, tem lá a planta, o nome, a comprovação, é como se fosse a receita, né? Então, existe receita, livro de receita de bolo, pois aí é o livro de receitas para se produzir, se fabricar os medicamentos, né? Tanto à base de plantas medicinais, quanto medicamentos sintéticos, né? E aí vocês encontram no site da Anvisa, né? Ele tem forma digital. Nessa edição aí, a primeira, né, foi 180 espécies de plantas medicinais brasileiras. Foi a primeira farmacopeia brasileira que foi publicada com 183 espécies de planta. E no fim do século XX, né, já no final do século, a medicina tradicional foi vista como um atraso tecnológico e foi sendo substituída pelos usos dos medicamentos industrializados. Então, com o avanço da tecnologia, né, os medicamentos à base de plantas medicinais foram substituídos pelos medicamentos sintéticos, né? Não que os medicamentos sintéticos, as suas composições químicas, elas sejam 100% produzidas no laboratório. Muitas são semissintéticas, ou seja, as substâncias elas são produzidas baseadas em modelos de substâncias que estão presentes, de substâncias naturais, são encontradas, né, em plantas medicinais, né? Muitas são extrai, isola e utiliza para fabricar o medicamento sintético, né, industrialmente, que é um processo muito caro, né? Eles preferem muitas vezes sintetizar no laboratório do que a extrair da planta, primeiro que requer um tempo muito grande para você conseguir extrair essas substâncias, e aí você começar a semi-sintetizar, né, para poder produzir
os medicamentos, mas a gente sabe que a indústria farmacêutica hoje ela é, né, altamente avançada, né? Então, a maioria dos medicamentos hoje é sintéticos, né? Substâncias são produzidas em laboratórios. E nos dias atuais, né, o Brasil voltou a valorizar sua flora como fonte inestimável de novas moléculas com atividades biológicas e medicamentos fitoterápicos. E você percebe essa valorização com a regulamentação, né? Já tem muitas plantas comprovadas cientificamente, você percebe essa valorização, né, nos referenciais, nas publicações científicas, né, que já são muitas, um número muito grande já de comprovação científica dessas plantas medicinais. Mas a maior riqueza, né, em termos de biodiversidade é aqui no Brasil, mas ainda não é valorizado da forma que é valorizada, porque, como eu disse para vocês, a ciência aqui é feita por amor, né? Não tem um investimento alto, né, em termos de recursos financeiros aqui no Brasil, né? E acaba que os estrangeiros roubando nossas riquezas e levando lá para fora. E o citoterápico tem conseguido espaço cada vez maior entre a população, né? E aumento no interesse em substâncias derivadas de espécies vegetais, e é através que vem sendo evidenciado pelo crescimento, como eu já falei, de publicações, né, nas principais revistas científicas das áreas de química e farmacologia, né? Então, nos dias atuais, a fitoterapia, né, ela tá sendo mais valorizada, né? Ela está voltando a ter um novo olhar, né? Primeiro pelos benefícios, pelo custo, pela valorização em si dos medicamentos, né? E dentre outros fatores, certo? Então, assim, pessoal, já são 10h07, ninguém se manifestou, né? Para eu parar. Mas agora nós vamos parar, tá certo? Que já são 10 horas. E a aula hoje foi bastante extensa, né? Vocês estão dormindo já. Vocês já adormeceram aí? Vocês estão acordados? Se manifestem. Pronto, então, estão acordados, né? Deu para entender alguma coisa aí a aula? Então, na próxima aula, né, na quinta-feira, a gente dá continuidade, conclui, eu passo um exercício, vê aí como é que a gente pode fazer um segundo momento, né, para a gente não estar só vendo conteúdo e a aula não ficar tão cansativa, tá certo, pessoal? Então, boa noite a todos, então, excelente semana, resto de semana, e até a próxima quinta. E qualquer dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Ou no grupo, ou de forma privada, ou então mesmo pode ligar, tá certo? Fiquem à vontade. Boa noite, professora. Boa noite, um abraço e até a próxima. Deus quiser.